mensagem é Perguntas para Deus. O que você faz quando você ora e Deus responde a sua oração, mas você não gosta da resposta? O que você faz? Você ora a Deus, Deus responde a sua oração, mas você não gosta da resposta. Você fez o vestibular para a faculdade dos seus sonhos, mas foi reprovado 3 vezes. Você é entrevistado para um novo emprego, mas encontraram alguém mais qualificado que você. Você pediu a Deus que o curasse, mas o médico disse que a quimioterapia não está funcionando. Você orou para encontrar um marido, depois de todos esses anos, ele ainda não chegou e você se sente cada vez mais sozinha. Você pediu a menina em casamento e ela disse não. Você investiu todas as economias da sua vida num novo negócio só para falir 1 ano depois. Você mudou de cidade várias vezes atrás de um novo emprego, mas não deu certo e agora você continua desempregado. Você nunca teve a intenção de se divorciar, mas ela foi embora e deixou você. Você planejou ter mais filhos, mas isso não está acontecendo por algum motivo que o médico não consegue dizer. Você se ofereceu para servir na equipe de louvor, eles disseram que iriam ligar uma reunião e marcar com você, mas talvez eles tenham perdido o seu telefone e até hoje o contato não veio. Irmãos, todos nós já estivemos lá. A maioria de nós muitas vezes, porque essa é a maneira como a vida é. Você tem seus sonhos, você faz seus planos, você sinceramente busca fazer a vontade de Deus, você ora ao Senhor, e quando a resposta vem, não é o que você queria, não é do jeito que você pensou. O que você faz então? Nós não falamos sobre isso muitas vezes, mas nós devemos falar. Viva tempo suficiente e você vai descobrir que o plano de Deus para a sua vida e o seu plano, muitas vezes, não são os mesmos. Viva tempo suficiente e descubra isso. O plano de Deus e o seu plano, muitas vezes, não são os mesmos. Todos nós sabemos que nós devemos orar, seja feita a tua vontade. Nós aprendemos isso, Jesus nos ensinou dessa maneira. E a maioria de nós tem um frio na barriga, quando descobre que Deus tem um plano completamente diferente em mente e no coração para a nossa vida. Isso é onde Abacuque está nesse momento. Ele não gosta da resposta que ele recebeu. Primeiro ele pensou que Deus estava ignorando o desvio de Judá, povo de Deus. O profeta achou, Deus não está vendo isso, não é possível, o povo está tão desviado, o povo está tão longe, Deus não está vendo isso. Primeiro ele pensa dessa maneira, depois ele pensou que Deus nunca usaria a Babilônia para julgar Judá, os babilônios para julgar Judá. Ele estava errado em ambos os pensamentos. Então o que você faz quando Deus não faz jus às suas expectativas? O que você faz? Como você reage quando a resposta de Deus não é o que você pensa, ou não é o que você gostaria? Abacuque está incomodado com algo que preocupa todos nós, todos nós. Ele não conseguia conciliar a visão que ele tinha de Deus com a injustiça que ele viu ao seu redor. Ele não conseguia conciliar um Deus que nós dizemos que é bondoso com a injustiça e a violência que ele via ao seu redor. Irmãos, eu creio que a maioria de nós, se pudesse fazer uma pergunta a Deus, perguntaria: por que há tanto sofrimento e tanta dor no mundo? Por quê? Isso faz sentido, porque nós vemos o sofrimento por todos os lados e nós queremos saber de onde vem e por que Deus permite isso. C.S. Lewis observou que o problema do sofrimento é a maior arma do ateísmo contra a fé cristã. O ateísmo usa o sofrimento, usa o argumento da violência, usa o argumento da dor contra a nossa fé. Por que essa enchente aconteceu aqui e não aconteceu lá? Por que essa menina foi abusada?
Por que Deus permite que uma criança nasça com uma deformidade ou uma deficiência física? Por que os cristãos estão sendo brutalmente massacrados agora mesmo lá no Iraque? Irmãos, a lista de perguntas é interminável, interminável. Na minha primeira mensagem sobre Abacuque, eu falei muito a respeito da situação do mundo, tanto na época de Abacuque quanto nos nossos próprios dias. Por isso, o tema dessa série de mensagens é fé forte para tempos confusos. Abacuque vivia tempos confusos, eu e você estamos vivendo também tempos confusos. Nessa mensagem, nós vamos passar para um nível mais profundo, quando a gente considera a tristeza que a gente vê ao nosso redor, as lágrimas, a dor, nós podemos sentar e oferecer todo tipo de resposta, ou todo tipo de argumento que a gente quer, mas queridos, em algum momento a gente tem que lidar com a questão de Deus, em algum momento. Quando a gente olha para o mundo e a gente olha para o sofrimento, talvez quando a gente olhe para a nossa própria vida e a gente vê sofrimento e dor na nossa vida, a gente pode tentar explicar de várias maneiras, mas em algum momento a gente tem que parar e introduzir Deus na conversa. Isso nos leva de volta para esse pequeno livro no Velho Testamento chamado Abacuque, escrito por um homem chamado Abacuque, escrito 605, mais ou menos 605 anos antes de Cristo. Essa é a história de um homem que lutou com Deus, com perguntas difíceis. Em 3 curtos e rápidos capítulos, nos colocam face a face com os mistérios mais profundos da vida. A gente pode esboçar o livro de Abacuque dessa maneira: capítulo 1, a fé testada; capítulo 2, a fé ministrada, servida; capítulo 3, a fé triunfante. Quando a gente lê o livro de Abacuque, talvez a coisa mais impressionante seja a mudança que ocorre dentro de Abacuque, dentro desse homem. Os escritos dele nos mostram isso, que ele se moveu do medo à fé, do peso para a bênção, da perplexidade para o louvor, da confusão para a confiança, da preocupação para o culto. Há uma mudança drástica, do primeiro versículo no primeiro capítulo, ao último versículo, no 3º e último capítulo de Abacuque. E tudo se resume a esse fato: os babilônios estão chegando, eles são uma nação guerreira, ninguém pode detê-los. Quando eles chegarem a Jerusalém, eles irão conquistar a cidade, eventualmente eles vão destruir Jerusalém. E a grande questão é que Deus disse para Abacuque: eu estou usando os babilônios para julgar o meu povo. Essa é a grande questão. É isso que assola e traz perplexidade para o coração do profeta. Como Deus vai usar esse povo tão mau, esse povo tão corrupto, como Deus vai usar para julgar o seu próprio povo? Quando Abacuque ouve isso, ele se opõe a isso com veemência. Deus, como você pode fazer isso? Como? Essa é a chave do livro inteiro. Essa é a grande questão. É um diálogo entre um homem de fé frustrado e um Deus cujos caminhos ele não consegue entender no primeiro momento. Nós podemos enquadrar o livro dessa forma: a questão não é Judá, o povo judeu e o seu pecado. A questão não é a Babilônia e a sua maldade. A questão não são as dúvidas de Abacuque. Não. A grande questão do livro de Abacuque é essa: é Deus. Essa é a grande questão. Todos nós chegamos lá eventualmente, nessa grande questão. Todas as nossas perguntas nos levam de volta a Deus, porque Deus é o único com quem nós temos que lidar. Essa é a grande questão. Todas as outras questões são menores e nos levam de volta para aquele que está sentado no trono do universo. Todas as questões, por fim, chegarão lá. E a última metade de Abacuque, capítulo 1, traz 3 perguntas para Deus. 3 perguntas. E depois de fazer essas 3 perguntas, Abacuque toma uma decisão que muda e molda todo o roteiro do livro. A primeira pergunta é essa: quem é você? Quem é você? Versículo 12 do capítulo 1 de Abacuque, na Nova Versão Internacional, diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus,
meu santo. Nós não morremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Pergunta para Deus: quem é você? O que você faz quando Deus não faz sentido algum? Será que você se afasta da sua fé, ou você se lembra de quem Deus é? Às vezes, irmãos, o que nós precisamos é de uma boa dose de teologia para fortalecer a nossa fé vacilante. Muitas vezes é o que nós precisamos. Quando confrontado com a notícia de que os odiosos babilônios estavam chegando em breve e invadirão Judá e nada poderá detê-los, Abacuque volta àquilo que nós podemos chamar de primeiros princípios. Os teólogos chamam isso, primeiros princípios. Veja como Abacuque chama Deus. Ele chama Deus de eterno, ele chama Deus de Senhor, ele chama Deus de Deus, ele chama Deus de santo, ele chama Deus de rocha. Ele sabe exatamente quem é Deus. Irmãos, esses não são pontos pequenos, eles não estão no texto por acaso. Esse homem está falando de um Deus que ele conhece. E à medida que Abacuque tenta fazer com que a sua mente aceite o fato chocante de que Deus está prestes a usar os odiosos babilônios para julgar o povo de Deus, Abacuque se volta para o que ele sabe ser verdade a respeito de Deus. Deus é eterno, Deus é Senhor, Deus é Deus, Deus é santo, Deus é a minha rocha. Ele se volta para o conceito que ele tem de Deus. Esse é o primeiro passo vital para todos nós. Considere dessa maneira, pense assim: se você remove a soberania de Deus, você vai sempre questionar a sabedoria de Deus. Se você remove o amor leal, fiel de Deus, você sempre vai questionar a sua fidelidade. Se você remove a majestade de Deus, você vai questionar o poder de Deus. Se você remove a santidade de Deus, você vai questionar a imparcialidade de Deus. Se você remove a proteção de Deus, você sempre vai questionar a bondade de Deus. A questão, querido, não é eu creio em Deus, essa não é a questão. 99% dos brasileiros creem em Deus, apenas 1% é ateu, 99% creem em Deus. A grande questão não é eu creio em Deus, não. A grande questão é em que tipo de Deus eu acredito. Essa é a grande questão. Essa é a questão chave que todos nós temos que responder. Quando eu olho para o mundo ao meu redor, muitas coisas permanecem misteriosas, irrespondíveis. O mundo ao meu redor. Mas, querido, se há ou se não há um Deus, se Deus não é bom, então nada faz sentido. Nada faz sentido. Queridos, eu escolhi acreditar. Eu escolhi acreditar, porque eu devo acreditar. Eu realmente não tenho outra escolha, não tenho. Se eu pareço confiante, é só porque eu aprendi através das minhas lágrimas que a minha única confiança está em Deus e somente em Deus. Qual é a opção? Se eu não creio em Deus, qual é a opção? É claro, eu já tentei fazer do meu próprio jeito o que Abacuque fez nesse versículo. Ele chama de Deus de eterno, Senhor, Deus, santo, rocha. Eu já fiz da minha própria maneira, uma e outra vez, quando eu fui confrontado com os mistérios da vida, com os mistérios que eu não posso explicar, eu volto para os primeiros princípios, e isso novamente coloca fogo na minha fé. Eu reafirmo: Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus sabe todas as coisas, Deus é amor, Deus não comete erros, a Bíblia é verdadeira, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, Ele subiu ao céu, algum dia Ele vai voltar para a terra, o Espírito Santo é real e habita em mim, eu estou selado pelo Espírito de Deus, Deus está sempre comigo, todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem e para a glória de Deus. Deus vai completar o trabalho que Ele começou em mim. Queridos, muitas e muitas vezes eu tenho que repetir essas frases para reafirmar a fé vacilante dentro do meu coração. E sabe o que acontece? Basta recitar essas frases e a fé volta ao meu coração.
É isso que significa voltar aos primeiros princípios. É isso que Abacuque está fazendo aqui. Ele está perplexo diante da palavra de Deus. Vou usar os babilônios para julgar o meu povo. É como se Deus dissesse: vou usar o comando vermelho para julgar o Brasil. Vou usar o primeiro comando da capital para julgar o Brasil. Vou usar os mafiosos para julgar o Brasil. Perplexidade. Como Deus pode fazer isso? Eu não entendo, então eu preciso voltar e saber quem de fato é Deus. A maioria de nós conhece aquele versinho que o pastor e a congregação podem dizer. O pastor diz assim: Deus é bom, e a congregação responde: ah, vocês não conhecem? O pastor diz assim: Deus é bom? Não. Deus é bom o tempo todo. E de novo o pastor diz: o tempo todo, e a congregação responde: Deus é bom. Nós conhecemos. Em algum lugar eu li que esse verso surgiu nas igrejas da Nigéria, mas lá eles acrescentaram algo. Depois de recitar esse verso, todo mundo diz no final, em uníssono, pastor e congregação: e eu sou testemunha disso, e eu sou testemunha disso. Isso é bom. Isso é poderoso, isso é bíblico. Talvez agora mesmo nós devêssemos reafirmar isso em voz alta. O pastor dirá: Deus é bom, e a congregação responde: o pastor dirá o tempo todo, e no final nós vamos dizer juntos: vamos juntos, Deus é bom, o tempo todo, e eu sou, Deus é bom o tempo todo, e eu sou testemunha disso. Irmãos, essa última frase torna essa verdade pessoal. Isso é exatamente o que Abacuque está fazendo no versículo 12. Apesar da sua confusão, da sua perplexidade, ele dá testemunho da sua própria fé em Deus. Quem é você? Quem é Deus? Em que tipo de Deus você acredita? Isso nos leva à segunda pergunta. Versículo 13. A pergunta é: como você pode fazer isso, Deus? Como você pode fazer isso? Versículo 13 diz assim: tu és tão puro de olhos, não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? O que Abacuque está dizendo? Irmãos, aqui nós chegamos ao coração do problema no livro de Abacuque. Todos nós entendemos que existem desigualdades morais no universo. A gente entende isso, não é? Essa semana eu tive com uma pessoa no gabinete e ela dizia: ah, pastor, algumas pessoas parecem que têm tantas facilidades na vida e outras pessoas parecem que sofrem tanto na vida. Irmãos, eu não vejo nenhuma maneira de negar esse fato é verdadeiro. Enquanto dizemos comumente que em cada vida alguma gota de chuva tem que cair, sinceramente a gente diz e a gente observa que algumas vidas só passam sereninho, outras vidas estão debaixo de uma tempestade por anos. Que coisa estranha! Como explicar isso? O problema particular de Abacuque resultou nesse conflito com Deus. Se Deus não pode tolerar a injustiça, isso é verdade, como então Deus vai usar os babilônios para julgar o povo de Deus? Os pecados da Babilônia eram muito maiores do que os pecados de Judá. Não é uma contradição? Claro que é. Não é uma contradição. Não há contradições no Todo-Poderoso. Mas é verdade que Ele faz coisas que parecem incompatíveis. Deus faz coisas que parecem injustas. Os caminhos de Deus nem sempre vão fazer sentido para nós. Nem mesmo quando eles são vistos com os olhos da fé, nem sempre farão sentido. Talvez a melhor maneira de encarar isso seja, no curto prazo, os caminhos de Deus, às vezes, não fazem sentido para nós. No curto prazo, os caminhos de Deus, às vezes, não fazem sentido para nós.
Nós simplesmente não sabemos porque as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Às vezes nós descobrimos mais tarde, às vezes nós não saberemos até chegarmos ao céu. Às vezes durante a vida Deus nos dá respostas, às vezes não, às vezes convivemos com dúvidas até que Deus nos dá uma resposta, às vezes morreremos com as nossas dúvidas. É assim que funciona. Eu tinha 18 anos e eu tinha a minha vida planejada, eu tinha um curso de vida planejado. E eu estava apontando todas as minhas energias para aquele curso de vida. Eu tinha um plano. E aos 18 anos eu descobri que o meu plano era completamente incompatível ao plano de Deus. Eu havia traçado no meu coração o que eu queria ser quando crescer. E eu estava trabalhando para isso, e trabalhando duro para isso. Eu apontei todas as minhas energias naquele caminho, e eu fiz aquele concurso, e eu tinha certeza absoluta que Deus iria me abençoar na minha escolha, naquilo que eu havia escolhido. E de fato, de 1.400 e tantos candidatos, eu fui o 7º colocado, eu estava dentro. Mas quando saiu a resposta final, o meu nome não estava na lista. Tentei de todas as maneiras, desesperadamente, procurando todos os pistolões que eu conseguia. Eu fui até a pessoa que poderia me colocar lá dentro. Uma palavra dele e eu estava dentro. E ele disse que infelizmente não poderia fazer nada. Eu estava tão desolado, tão arrasado, e eu procurei o meu pastor. E sentado naquele gabinete, o pastor disse assim: olha, Arlênio, eu não tenho respostas para isso. É horrível procurar um pastor e não ter respostas. Ele disse assim: guarde no seu coração o seguinte: não entendo agora, mas entenderei mais tarde. Saí de lá sem consolo algum. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 8 meses depois, dia 17 de outubro, Deus me disse por que Ele fechou aquela porta. Não entendi em fevereiro, em outubro Deus falou comigo. Mas Deus não tinha nenhuma obrigação, Deus não precisava se explicar. Aliás, Deus não precisa se explicar a ninguém. Porque Ele fez, porque Ele faz, do jeito que Ele quer. Irmãos, cada pessoa pondera e luta com Deus, com isso, em algum momento. E eventualmente nós somos forçados a voltar à primeira lei da vida espiritual. E eu tenho citado essa lei tantas vezes. Ele é Deus e não nós. Deus é soberano, nós não somos. Cada erro que nós cometemos vem porque nós esquecemos desse fato aqui. Ele é Deus. Irmãos, é bom para nós lembrarmos do Salmo 115, o versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada, porque Ele é Deus. Quando eu leio esse versículo, eu pergunto ao meu coração: e aí, tem mais alguma pergunta a fazer? Ele é Deus, Ele está no céu, e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. E se você não acha isso justo, se você não acha isso certo, isso não muda o fato de que Deus faz o que Ele faz, quando Ele quer. Muito bem, nesse ponto Deus ainda não respondeu a pergunta de Abacuque. Isso virá no próximo capítulo. Para o momento, deixe-me simplesmente observar que qualquer resposta deve voltar para a verdade de que Deus é Deus e não nós. E até que a gente entenda isso, nós vamos lutar continuamente com o Senhor. Abacuque está nesse ponto em que ele está perguntando como Deus pode fazer isso, como Deus pode fazer isso. Isso nos leva à terceira e última pergunta: quanto tempo isso vai durar? Versículo 17: mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? O ele aqui se refere aos babilônios, ao exército babilônio, personificado por Nabucodonosor naquela época, como uma pessoa. Ele continua conquistando nação após nação, ele continua caminhando sobre a terra sem que ninguém o impeça. Se ele vê uma cidade, ele toma para si; se ele vê uma região, ele toma para si.
Se você tem o que ele quer, ele leva embora, ele captura você e provavelmente vai matar você de maneira cruel. Para ele, os homens são como peixes. Ele tem a rede, ele joga a rede, ele consegue um país após o outro, dominando com força e com maldade. Adivinha agora quem ele vai pescar? Judá, o povo de Deus. Em face desse mal tremendo, Abacuque pergunta: quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo? Quanto tempo vai levar para isso acabar? Será que ninguém vai parar a Babilônia? Será que o reinado de terror dos babilônios vai durar para sempre? Quem é que pode ficar no seu caminho? Quem pode impedir o seu progresso? Irmãos, isso levanta a questão mais profunda que nós temos na vida. Quando a vida se desintegra diante dos nossos olhos, a gente pergunta para Deus: quanto tempo isso vai durar? A maioria das pessoas pode suportar problemas que elas sabem quanto tempo vai durar. Mas e se isso nunca acabar? Se isso nunca tiver um fim, como é que nós vamos sobreviver? Então nós temos 3 perguntas de Abacuque: quem tu és, Senhor? Como você pode fazer isso? E quanto tempo isso vai durar? Para a primeira pergunta, Abacuque responde da sua própria maneira, ele sabe quem é Deus. A segunda pergunta, ele não tem resposta. A terceira pergunta, ele não tem resposta. São perguntas honestas, do tipo que nós fazemos em tempo de angústia, e nós olhamos para Deus e fazemos essas perguntas. E nós devemos notar que Abacuque é esse homem absolutamente honesto. Ele tem dúvidas, ele não hesita em ser sincero com Deus, ele não encobre as suas dúvidas com frases prontas, como muitos evangélicos fazem por aí. São frases prontas, tentando mascarar a dúvida do coração. Se apressam em dar respostas simplistas e fáceis para a vida. Ele responde a única pergunta que ele pode responder: quem é Deus? Ele sabe quem é Deus, ele se agarra a isso com todas as forças, mas ele não tem resposta para mais nada. E ele está confiante em Deus, mas confuso com o que Deus está fazendo no mundo. Ele é um homem que acredita, apesar das sérias questões que ele não consegue responder. Meu querido, fé não é confiança absoluta, pelo contrário. Fé é confiar apesar das dúvidas. Fé é seguir em frente apesar das dúvidas. Fé é se apegar em Deus apesar de não ter todas as respostas para todas as perguntas. E agora, o que Abacuque faz? Ele toma uma decisão. Versículo 1 do capítulo 2, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Algumas traduções usam torre de vigia, como essa, ele diz posto de sentinela. Isso descreve uma espécie de torre de madeira que o profeta construiu, sozinho, lá naquela torre. Ele vai esperar a resposta de Deus chegar. Abacuque não sabia como o Senhor iria responder, quanto tempo iria ter que esperar naquela torre. Ele só sabia que, tendo dito tudo o que estava no seu coração, agora é hora de esperar em Deus. Ele é sincero, ele é honesto, ele tem dúvidas, ele não tem medo de colocá-las diante de Deus, mas ele diz: eu vou esperar. Lembre-se, querido, ele ainda não entende como Deus vai usar os odiosos babilônios para julgar o povo. Não faz nenhum sentido para ele. Irmãos, se nós lutamos contra o plano de Deus para nós, a nossa vida vai ser amarga, miserável. Nós temos que colocar nas mãos de Deus a nossa vida e permitir que o plano dele se desenvolva completamente na nossa vida. Mesmo que isso signifique algumas vezes ser quebrado, esmagado. Essa é a verdade bíblica, mas ó, quão difícil na prática. Especialmente quando estamos profundamente contrários ao plano de Deus. Especialmente quando o plano de Deus nos traz amargura, e a gente é contrário. Isso é precisamente onde Abacuque está nesse momento. Ele sabe que Judá precisa ser quebrado, ele sabe, mas ele não pode concordar com Deus usando os babilônios para esse julgamento.
Então a sua decisão: eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Nós não sabemos quanto tempo ele esperou, só sabemos que Deus respondeu. Aqui nós temos um grande problema. As pessoas dizem que Deus não fala com os homens hoje, como falava com os homens em tempos passados. As pessoas dizem isso. Deus não fala hoje com os homens como Ele falava no passado. A questão mais honesta não é essa. A questão mais honesta é: os homens de hoje não ouvem mais como os homens do passado. Deus não mudou, nós mudamos. Querido, em algum momento você tem que parar de falar sobre os seus problemas. Mas ninguém quer fazer isso. Nós queremos falar, nós precisamos falar. E falar muitas vezes é benéfico, claro. Eu trabalho com isso, eu ouço pessoas, lógico, isso é bom. Todos nós precisamos de amigos que nos ouvem em nossa agonia. Mas alguns cristãos não conseguem melhorar. Por quê? Porque não param de falar. Não ouvem Deus, não param para escutar, não dão um tempo. Talvez você não concorde com dar um tempo e parar de falar. Talvez você diga: não, eu vou contar para todos os meus contatos no Facebook os meus problemas. Isso não é necessariamente uma boa ideia. E o que Abacuque faz aqui? Ele para, ele se cala e ele espera a resposta de Deus. Nós vamos concluir essa mensagem aqui mesmo, porque nós já chegamos a um ponto de mudança nesse livro. E depois de colocar as suas queixas diante do Senhor, Abacuque agora espera por uma resposta. Enquanto ele é honesto sobre as suas queixas, ele também é sábio o suficiente para levar as suas queixas a Deus e deixá-las com Deus. Então isso me leva a um ponto importante. Os nossos problemas mais profundos não são de natureza psicológica, sociológica. Certamente os nossos problemas mais profundos não são econômicos nem políticos. Os nossos problemas mais profundos são teológicos. A grande questão é: Deus é confiável? Eu posso confiar em Deus? E a segunda questão ligada a essa: em que tipo de Deus eu estou confiando? Quando eu refletia sobre essa questão essa semana, duas frases vieram à minha mente. Ele não é o Deus que nós pensamos que Ele é. Ele não é o Deus que nós pensamos que Ele é. E a segunda frase que complementa essa: Ele é muito melhor do que isso. Muito melhor do que isso. Acredite, o seu Deus é pequeno demais. O meu Deus é pequeno demais. É por isso que essa é uma grande verdade. Eu escolhi a palavra melhor, porque resume tudo que eu estou tentando dizer nessa mensagem. Deus não está apenas além de nós. A questão é muito mais vasta do que nossas mentes limitadas podem conceber. Deus é muito melhor do que nós imaginamos. Deus é muito maior do que você imagina. Deus é muito maior do que eu creio. Deus é muito maior do que as nossas mentes limitadas podem conceber. Os caminhos de Deus são melhores, o coração de Deus é melhor, os pensamentos de Deus são melhores, o plano de Deus é melhor. Tudo que Deus é e tudo que Deus faz é melhor. Por isso Ele é muito melhor do que isso. E Ele não é o Deus que nós pensamos que Ele é mais.
E porque tudo isso é verdade, não devemos nos surpreender que a gente esteja continuamente lidando com o problema de não entender Deus. Claro, Ele é muito maior do que nós. Ele é muito maior do que nós sequer imaginamos. Quantas pessoas ousam querer dominar Deus? Quantas pessoas ousam querer colocar Deus dentro de uma caixinha quadrada e dizer, Deus faz assim, Deus faz assado? Quantas igrejas por aí ousam dizer, segunda-feira é a noite do milagre, terça-feira é a noite do poder, quarta-feira é a noite da cura, quinta-feira é a noite da prosperidade, sexta-feira é a noite dos solitários, e Deus vai vir com o seu poder, porque nós marcamos e nós decretamos o tempo em que Deus agirá. Bah! Besteira! Deus é muito maior do que nós concebemos em nossa mente e em nosso coração. Deus não se limita ao que nós pensamos que Ele é ou que Ele deve fazer. O que você faz quando você orou a Deus, e você não gosta da resposta que recebeu? Queridos, isso acontece com todos nós, mais cedo ou mais tarde. O que você faz quando você não gosta da resposta de Deus? Você pode tentar negociar, mas isso não funciona. Você pode ficar com raiva, mas isso não ajuda. Você pode pedir a Deus algumas explicações, foi o que Abacuque fez. Você pode voltar para os primeiros princípios e lembrar-se de quem Deus é, e isso também foi o que Abacuque fez. Mas acima de tudo, você deve optar e esperar no Senhor, em fé, esperança, na confiança de que o que não faz sentido agora, vai fazer sentido mais tarde, em algum momento vai fazer sentido. E enquanto você espera, você lembra que Deus não vê o tempo da maneira que nós vemos. A W. Tozer, pastor canadense, afirmava na década de 50, 60, Deus nunca se apressa, não há prazos contra o qual Ele deve trabalhar. Deus tem um tempo. Por enquanto vamos deixar Abacuque aqui. Ele está na torre de vigia, ele está observando, ele está esperando que o Senhor lhe dê uma resposta. Esperar é bom para a alma. Leva isso para casa dentro de você. Esperar é bom para a alma, especialmente se você espera no Senhor. E enquanto você espera, lembre-se, Deus não esqueceu você. Deus não esqueceu você. Deus não esqueceu você. Você está confuso agora. Deus está vendo a sua confusão, seu medo, sua angústia. Não se desespere, mas enquanto você espera, descansa sua alma cansada sobre essa promessa maravilhosa de Deus. Isaías 40, 31. Vamos juntos? Mas aqueles que esperam no Senhor, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Promessa de Deus para você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não, meu querido, eu não me levanto aqui nessa noite para responder às suas perguntas. Não, meu querido, eu não tenho as respostas. Não tenho as respostas. Não tenho. Mas o que eu sei, eu lhe digo. Deus não esqueceu de você. O amor de Deus não falha. Não falha jamais, jamais, jamais. Nós precisamos de um Deus maior. E meu querido, nós temos um Deus maior. E Ele é muito melhor do que sequer imaginamos. Ele é muito melhor do que sequer imaginamos. Muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Eu me consolo nessa verdade.
porque eu estou esperando por um Deus que é melhor. Ele sabe o que faz em todo o tempo. Ninguém precisa dar conselhos a Deus. Deus não precisa de um grupo de conselheiros para lhe dizer o que deve ou não fazer. Ele é Deus, e Ele é muito maior e melhor do que eu e você imaginamos. Muito, muito, muito mais. Pai, a gente coloca a nossa vida em Tuas mãos. Quanta perplexidade, quanta confusão, quantas perguntas que nós não temos respostas. Mas ainda assim nós podemos dizer: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom e eu sou testemunha disso. Minha vida prova isso. Tua bondade, Teu amor, Tua fidelidade. Eu escolhi crer. Contra toda incredulidade, contra toda dúvida, eu escolhi crer, e eu estou vendo a Tua bondade em minha vida. Meu Pai, por favor, que a Tua boa mão aqueça a fé em nossos corações, e que o Senhor nos ajude a caminhar no meio desses tempos confusos, com uma fé forte, que não vacila, que não retrocede, que não volta atrás, que não abre mão dos seus valores, mas permanece na torre de vigia, esperando a resposta do céu. Se ela vier, amém. Se ela não vier, Te louvarei em todo tempo, Senhor, porque isso não nega a Tua bondade e a Tua fidelidade. Eu sei que o Senhor não me esqueceu. Se o melhor para mim for responder a minha queixa, eu sei que o Senhor responderá. Se o melhor para mim for não me dar resposta alguma, eu sei que o Senhor assim fará. Então é nessa verdade e é nessa esperança que descansamos a nossa alma. Dá-nos a Tua bênção, Pai, e ajuda-nos a crer, em nome de Jesus. Continue assim com a cabeça curvada, os olhos fechados, por favor. Nós vamos terminar o culto, mas eu quero muito orar por você. Eu quero lhe dar um motivo de esperança, Eu quero reafirmar: Deus não esqueceu de você. Ele sabe onde é a sua dor, sabe exatamente qual é a sua dor. E Ele permite que apresentemos a Ele as nossas queixas. Ele não se opõe a isso. Um coração sincero, Deus não rejeita. Então há algo que você quer colocar diante de Deus, talvez uma queixa, um pedido, uma dor, uma preocupação, uma ansiedade, eu não sei, Deus sabe. Mas eu quero terminar esse culto orando por você. Então aí onde você está, você pode ficar de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus. Lembre-se, eventualmente, todos nós temos que lidar com a questão de Deus. Todos nós. A gente pode oferecer todo tipo de resposta às nossas dores e problemas, mas eventualmente a gente chega no fator Deus. Ele é o teto máximo. Então vamos até Ele nesse momento. Pai, aqui estamos, absolutamente entregues a Ti, absolutamente rendidos à Tua soberania. Muitos de nós, com tantas queixas e tantas perplexidades e tantas dúvidas, ainda assim estão escolhendo ficar de pé e dizer: eu creio que Deus é bom em todo o tempo, e por isso eu coloco a minha dor no altar de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma o Teu povo, toma a queixa do Teu povo, toma a dor e o sofrimento que assolam o coração de muitas pessoas,
e traga a tua bênção, Senhor. Alguns estão doentes, outros desempregados, outros enfraquecidos na fé, outros com problemas domésticos, outros ganhando tão pouco e endividados. Seja qual for a luta, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua boa mão se faça presente no teu tempo, Senhor, e que o Senhor traga a bênção e o favor sobre aqueles que aqui estão, crendo contra toda incredulidade, crendo contra todas as dúvidas. Dá-nos a tua bênção e uma semana na tua presença, debaixo da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, boa semana. Deus nos abençoe.